anos e anos dentro de uma igreja, mas não sabe quem é o Espírito Santo. Anos e anos a orar, Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Ai, vem Espírito Santo, venha nos encher, nos inundar, mas não sabe explicar quem é o Espírito Santo. E na verdade eu nem sei o que é pior. Se é o fato da pessoa conseguir por anos e anos pedir algo que não sabe o que é, ou o fato de se achar que a única coisa que o Espírito Santo sabe fazer é nos fazer chorar, desmaiar e transpirar no culto. Eu não sei o que é pior. Anos e anos, mas não saber explicar qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas, na vida de um cristão. Diz-se, acredita-se, que o Espírito Santo é a pessoa mais esquecida, blasfemada e insultada da Trindade. Sim, pessoa. Há quem acredite que o Espírito Santo é uma coisa, algo. Um dia entrei numa reunião e de surpresa perguntei o que é Espírito Santo. Não sei. Não sei explicar. Não, o Espírito Santo, eu não sei explicar, né? Mas é algo assim. O problema eu não estou a conseguir explicar. Sei lá, algo. Há quem acredita que o Espírito Santo é algo, seja algo doce. Irmãos, Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo não é um fumo, uma coisa, uma ideia suspensa, algo suspenso no ar. Espírito Santo não é um sentimento. Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é eterno. E o fato de dizermos que é a terceira pessoa da Trindade não nos pode levar a achar que é um Deus inferior, tipo, já tem pai, tem filho, depois o Espírito Santo é um acessório. Não, o Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo não nasceu lá no tempo de Atos 2. O Espírito Santo não nasceu no batismo de Jesus, não. O Espírito Santo sempre existiu. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso que eu estou a ler é Gênesis, não é Atos. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo sempre esteve lá. O Espírito Santo é Deus. E tal como disse aqui, Espírito Santo é uma pessoa, e eu vou repetir, não é um fumo, não é uma ideia, não é uma coisa, não é algo doce, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro ponto, o Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo tem pensamentos, tem emoções, vontades. E eu vou vos mostrar, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 27, que eu gostaria que vocês também pudessem acompanhar e abrir comigo. Romanos 8, versículo 27. E aquele que sonda corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo pensa. A mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A mente do Espírito. Segundo ponto é que o Espírito Santo tem sentimentos, emoções, amor. Sim, Espírito Santo tem sentimentos. Se abrirmos Romanos, por exemplo, capítulo 15, versículo 30, nós poderemos ver o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Vou repetir: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Amor. Espírito Santo também ama. Espírito Santo também se entristece. Sim, Espírito Santo tem emoção. Espírito Santo também se entristece. Temos aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, e tal como disse, acompanhem comigo. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais, tristeza. O Espírito Santo também pode ser insultado, blasfemado, ofendido. Temos em Mateus, por exemplo, capítulo 12, versículo 31, que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. É possível insultar o Espírito. É possível entristecer, assim como é possível alegrar o Espírito Santo. Outro ponto é que o Espírito Santo também tem vontade, tem poder de escolha. Muita gente, ou há pessoas que conseguem tratar o Espírito Santo como se fosse empregado deles. Há pessoas que já perderam reverência, respeito pelo Espírito Santo. Não.
Não é o Espírito Santo que faz o que nós queremos. Nós é que devemos fazer o que o Espírito Santo quer. Sim, o Espírito Santo escolhe. E eu posso abrir para vocês 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 10, por exemplo. Está a falar dos dons do Espírito Santo. E diz, a outra operação de maravilhas. E a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas. Está a falar dos dons do Espírito, mas o versículo 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é que, não como tu queres, não como eu quero, é como ele quer. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, esse mesmo, ele é que quer, o Espírito de Cristo, esse que tem que querer, não tu. Há pessoas que conseguem tratar o Espírito Santo como se fosse empregado de Deus. O Espírito Santo faz isso para mim, eu preciso disso, eu quero isso. Não é assim. Nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Sim, Ele é Deus. E uma notícia que pode chocar alguns e entristecer a outros e fazer com que fiquem zangados, não sei qual será a emoção, é que temos que entender ou temos que parar de dizer que se alguém não fala em línguas é porque não tem o Espírito Santo. Não é bem assim. Há pessoas que conseguem te dizer, se não falas em língua, então não tens o Espírito Santo, não tens contato com o Espírito Santo, tens que pedir a Deus que te faça falar em línguas para que o Espírito Santo venha habitar em ti, venha fazer alguma obra em ti. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Vamos abrir Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Até vou ler a partir do versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouviste a palavra da verdade? Ouviste o evangelho da salvação? Sim, creste, ok, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não é só sobre falar em línguas. Não é só sobre chorar no culto. Não é só sobre desmaiar, transpirar, que sinceramente eu gostaria de entender se isso aí realmente é do Espírito Santo, mas essa é conversa para outro dia. Mas não tem só a ver com esse tipo de manifestações. Não. Creste, ouviste a palavra da verdade? Sim. Tanto que nem sequer é possível alguém ser cristão sem o Espírito Santo. Não é possível alguém conhecer Jesus. E não estou a falar de frequentador de igreja, aquele que ouviu dizer, foi lá, de repente. Não, estou a falar de ser cristão mesmo. Sem o Espírito Santo não é possível. Vamos abrir João, capítulo 16, versículo 8. E diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu vou sublinhar duas coisas aqui. Quem está a falar é Jesus, está a dizer quando ele vier, não quando aquilo vier, quando aquela coisa, aquele algo, não, quando ele vier. Jesus se referiu ao Espírito Santo como ele, não aquilo, ele. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é que convence. Para alguém mesmo se convencer do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. E abro um parênteses para aqueles que estão no namoro evangelístico a querer fazer a obra do Espírito Santo. Não és tu quem convence a pessoa para voltar para Jesus e ser cristão. É o Espírito Santo. Pode até dar certo, mas foi o Espírito Santo que fez, não tu. É o Espírito Santo. E depois temos João capítulo 16, versículo 13. Mas quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos ensina. Não tem como sermos cristãos sem o Espírito Santo. Ele nos ensina. O Espírito Santo nos guia, nos diz o que fazer, nos mostra o que é bom, o que é mau, o que é útil. O Espírito Santo nos faz pensar, repensar nas nossas atitudes. Mas será que é isso? É isso que o Espírito Santo também faz. É isso que o Espírito Santo também faz. E não tem como alguém ter contato com o Espírito Santo e não ser transformado.
Podes falar em línguas na igreja, mas alguma coisa tem que ser transformada. Tá bem, falas em língua, mas vamos lá, fora do púlpito, quando terminas de liderar louvor, quando desces dali, quando as luzes se apagam, ainda existe o Espírito Santo na tua vida. Ainda vem o Espírito Santo fazer a obra, ou é só na hora de manifestar, não sei o que. Não. A manifestação durante a semana existe. Aquela evidência de que tu tens o Espírito Santo existe. 1 de Samuel, por exemplo, capítulo 10, versículo 6. Estamos numa situação em que Samuel está a falar para Saul. E diz, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Sabe? Te mudarás em outro homem, sabe? Ser outra pessoa. Sim. És essa nova pessoa. Compararmos o teu eu do passado com esse de agora que já aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, conseguimos ver diferença ou é tudo farinha do mesmo saco? Porque se sim, então o Espírito Santo não te mudou. Transformação. Irmãos, quando nós contemplamos a santidade de Deus, não é possível alguém mesmo entender a santidade de Deus e querer continuar no pecado, continuar a viver na mesma, como se nada estivesse a acontecer. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías foi levado a uma experiência, meu Deus, sobrenatural. Ele viu lá os anjos clamando, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E olha a reação dele ao contemplar, ao ter aquela experiência de entender bem a santidade de Deus. Vejam e entendam o que ele disse no versículo 5. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E tipo, bro, quando tu contemplas a santidade de Deus, você fica tipo, mas sabe, eu sou um pecador, não é possível. Eu sou um pecador. É essa reação que tem que te causar. O teu pecado tem que te fazer ficar constrangido diante da santidade de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te levar a isso. Tem que te levar a pensar nisso, a esse arrependimento. O Espírito Santo tem que te convencer do teu pecado. Agora, se isso não aconteceu, será que tens o Espírito Santo? Só porque choraste na igreja. Eu sei que eu estou a repetir isso muitas vezes, mas é porque muitas pessoas defendem isso com unhas e dentes, que basta chorar é porque o Espírito Santo esteve naquele culto. Sabe, é como se estivéssemos a limitar o papel do Espírito Santo. É como se estivéssemos a diminuir o poder que o Espírito Santo tem sobre nós, porque a única coisa é o arrepio no final do culto. O Espírito Santo não é o arrepio no final do culto. Não é isso, irmãos. Não é isso. Quem és tu fora do púlpito? Quem és tu fora da igreja? Quem és tu durante a semana? És aquela pessoa que tem o Espírito Santo? Será? Gálatas, capítulo 5, versículo 25, fala sobre o fruto do Espírito Santo. O que acontece quando alguém tem o Espírito Santo? Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Diz, mas o fruto do Espírito é, versículo 22, desculpa, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Consegues manifestar esses frutos, consegues ver esses frutos na tua vida, consegues ver esse fruto na tua vida, essa mansidão, benignidade, longanimidade fora do púlpito, consegues demonstrar isso, é evidente na tua vida. Tu que morreste para o pecado, como é que ainda queres viver nele? E ainda assim conseguir dizer, mesmo se convencer que não, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tu que morreste para o pecado, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creste, foste selado, como ainda vais viver no pecado? Espírito Santo. Vamos refletir. Peço que partilhem esse vídeo. Pela primeira vez estou a pedir para partilhar, descobri que vocês não partilham. Pela primeira vez estou a pedir para partilhar e comentar. Não diminuam o papel do Espírito Santo na vida de um cristão.
Peço que escrevam amém nos comentários. E é isso.